Fala, futuros aprovados! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Vamos destruir com requintes de crueldade a banquinha Vunespzinha, ó. Aqui a gente chama a banca no diminutivo. E galera, o nosso lema de sempre, ó, encare a batalha e a gente chega junto. Quem não tá inscrito no canal, se inscreve, gente. Deixa o like, curte e compartilha. E galera, já depois dessa aula, tem uma aula massa, tá? Então, vai ser muito show, tá? Hoje, nesse canal, tá? Outra aula massa. Vamos embora. Tá aí, galera, Fundação Vunespzinha, que a gente chama a banca no diminutivo. Tá aí, gente, questão número 1. E galera, por incrível que pareça, essa questão, vários professores comentaram errado. Gravaram vídeo. Até foi a aluna Viviane que me mandou, tá? Dizendo, professor, eu acho que essa resolução que eu vi um professor respondendo não estava correta. E de fato não estava, tá? Mas isso acontece, é normal. É porque a banca pensa nos seus erros. Vamos lá. A questão diz o seguinte: há 5 anos, em uma comunidade, a razão entre o número de estudantes do ensino médio e o número de pessoas com ensino médio completo era 3/5. Vou fazer assim, ó, estudantes, vou chamar de E, e aqui pessoas com ensino médio completo, vou chamar de P. Então, a razão entre estudantes do ensino médio e pessoas com médio completo era quanto? 3/5. Beleza. Isso é antes. E ele diz assim: uma enquete de hoje mostrou que o número de estudantes do ensino médio aumentou em 50%. Ó, ele está dizendo que isso aqui, ó, aumentou em 50%, tranquilo? E pessoas com ensino médio completo aumentou em 20%. Isso é depois. Vamos lá, como é que vai ficar essa razão? Vamos lá. Era 3, vai aumentar 50%. 50% não é a metade? Quem é a metade de 3? 1,5. Então, 3 mais 1,5 vai ficar quanto? 4,5. Professor, eu tenho 4 pessoas e meia. Gente, não tem problema. Quando diz que a razão é 3/5, se quiser você pode enxergar, para cada 3 desse, você tem 5 desse. Mas poderia ser, para cada 30 de um, você tem 50 do outro. Ó, isso é 3/5 do mesmo jeito, tá? Então, não tem problema, tá? Beleza. E ele disse que o 5 aqui, que era a quantidade de pessoas com ensino médio completo, aumentou 20%. Galera, 10%, ó, 10% é dividir por 10, né? Então, veja, acompanhe comigo. Ó, se 10% é dividir por 10, quem é 10% de 5? Meio. Se 10% é meio, 20% é o dobro, né? É 1. Então, 5 mais 1 vira quanto, gente? Vira 6. Então, ó, atualmente agora a razão vai ser quanto? 4,5 para quem? Para 6, tá? 3/5 é 0,60, né? E 4,5 dividido por 6, se você simplificar aqui, gente, ó, por 3, isso dá quanto? Dá 1,5 dividido por 2, que dá quanto? 0,5.
75. Eu até brinco com os alunos dizendo, ó, quando você pensa em dinheiro, a questão fica muito mais rápida. E aí, olha o que ele disse na questão. Hoje, ó, aqui é hoje. Hoje, em comparação com 5 anos atrás, que é isso, essa razão aumentou, aí foi que muita gente fez. De 0,60 para 0,75 aumentou 0,15. 0,15 é 15%. Aí marcou lá. Errou, né, gente? Você está comparando um valor com o outro. Ó, pense em dinheiro. Ó, isso aqui, 60 centavos, que era o que eu tinha no início, tá? É quanto? 100%. Só que ele quer saber o aumento, né? Ó, 60 centavos para 75 centavos aumentou 15 centavos. Aqui é 15. Esse 15 vai ser quanto? X. Gente, é assim que eu comparo quanto um valor aumentou do outro. Não é calcular o percentual de cada um e ver quanto aumentou, tá? Na resolução de 2 professores que a aluna me mandou, eles fizeram isso. Normal, faz parte, tá? Mas o correto é, ó, 60 centavos, pense em dinheiro, é 100%. Mas antes era 60 centavos, agora não é 75 centavos, aumentou quanto? 15 centavos. Esse aumento é quanto? Então, ó, se eu multiplicar aqui, vai ficar quem? 60x igual a 15 vezes 100, ó. Quem é x? 15 vezes 100 dividido por 60, ó. Vamos simplificar. 60 dividido por 15 dá 4. Quem é 100 dividido por 4? 25. 25%, letra D. Então, a resposta não é 15%. A resposta é 25%. Beleza? Vamos aí para a questão de número 2. Vamos embora. Vamos para a questão de número 2. Vamos ver aí, questão 2, ó. Certa herança foi dividida em 3 pessoas, P, Q e R, da seguinte forma. P recebeu a terça parte da herança. Gente, quando a gente fala em terça parte, é 1/3. Q recebeu metade do que recebeu P. Metade, lembre, é 1/2. E R recebeu o restante da herança. É correto afirmar que, da parte recebida por Q, R recebeu o dobro, o triplo? Veja, respire. Esse tipo de questão eu posso mostrar de 2 maneiras diferentes. E no curso a gente mostra. Só que veja, questão de fração que valor não tem, você pode criar um valor. Criar. E sabe qual a melhor cria? A multiplicação dos denominadores. Diga que a herança é de 6. É de 6. Então, ó, eu vou criar o valor da herança, ó. Vamos dizer que o valor da herança é de R$6. Beleza? E aí fica fácil, porque, vamos lá. P recebeu a terça parte. O que é a terça parte? Pegar esse valor e dividir por 3. Então, P recebeu quanto? R$2. R vai receber o restante da herança, mas tenha calma. Eu tenho o Q, que recebeu metade do que recebeu P. Ó, P não recebeu R$2, então o que? A metade. 2 por 2 recebeu o quê?
R$1. Já foi quanto da herança aqui? Já foi da herança R$3. Só que R não vai receber o resto? Galera, se a herança é R$6 e R$2 foi para P e R$1 foi para Q, sobram quantos reais ainda? R$3. E aí ele diz, ó, é correto afirmar aqui da parte recebida por quê? Ó, por quê? R$1. R recebeu ó, gente, R recebeu R$3 e Q R$1. Comparando, R é o quê? Do quê? O triplo, né? O triplo de R$1, R$3. O triplo, Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Galera, esse tipo de questão é muito cobrada. Cria um valor e fica fácil. Vamos para a próxima. Questão 3, ó. Sabe-se que um grupo de 7 pessoas consegue produzir 28 metros de cordões com bandeirinhas de festa junina em meia hora. Para atender a uma encomenda, 840 metros desse mesmo tipo serão feitos por 4 pessoas. Supondo que a produtividade dessas pessoas continue a mesma, o tempo de trabalho que elas gastarão nesse serviço é de... Todo probleminha que tem 3 ou mais grandezas, pessoas, metros e tempo. Se tem mais de 2 grandezas, ou seja, 3 ou mais, e pede para encontrar o valor de uma delas, é uma regra de 3 composta. No curso eu mostro 2 métodos, inclusive já entrou, tá? Essa aula no curso Matemática do Zero Aprovação. Eu mostro o método da causa-consequência e a técnica da cruz doida. Vamos lá. Eu vou mostrar aqui, galera, o método da causa-consequência, ó. Esse método, eu não preciso analisar se as grandezas são diretas ou inversas. Eu sempre vou fazer essa pergunta, ó. O que o sujeito faz? O que o sujeito faz? Os sujeitos são as pessoas. O que é que as pessoas estão fazendo? Produzindo metros de cordões. É a quantidade de metros. Pronto, isso é a consequência, ó. Fica na última coluna. E o resto? O resto são as causas. Quem é causa aqui? Quantidade de pessoas e quem? E o tempo em horas. Então vamos lá. Sempre na última coluna o que é produzido, né? Beleza? Então vai ficar, ó, 7 pessoas vão produzir 28 metros em meia hora. Para atender uma demanda de quanto? De 840 metros, com 4 pessoas, quanto tempo eu levo? X. Galera, sempre faça assim, ó. Sempre faça assim, ó. Sempre a causa é reta. Sempre. Sempre em cima dos elementos da causa, você passa uma reta. E aí vai fazer o seguinte, ó. A reta que está em cima desce. A reta que está embaixo sobe. Gente, é sempre assim, ó. Reto na causa. Quem está em cima desce. Quem está embaixo sobe. Pronto. Vou multiplicar aqui, ó. Quem está na mesma linha. Ó. Então vai ficar aqui, ó. Vai ficar aqui, ó. Quem? 4 vezes x vezes 28 igual a quem? 7 vezes meio vezes 840. Eu já vou fazer assim, ó. Isso é meio, né? Meio é metade. Quem é a metade de 840?
420. E aí, quem é o x, ó? Quem tá aqui multiplicando o x, vem para baixo dividindo, ó. E aqui vai continuar quem? 7 vezes quem? 400 e quem? E 20. Tranquilo? Galera, dá para simplificar aqui, ó. Se ligue. 28 aqui por 7 sobra 4. Vai ficar aqui 420 sobre quem? 4 vezes 4? 16. Vai ficar aqui, ó. 420 por 16. Galera, vamos simplificar isso aqui por 2. Isso é quanto? 210 dividido por 8. Ó, vamos pegar aqui 210 e dividir por quanto? Por 8. Beleza? Vamos lá. 21 aqui dá 2. 2 vezes 8, 16. Aqui dá 5. Baixo 0. Tá? Então aqui vai dar 6. 6 vezes 8, 48. Ó. Gente, 26 horas e alguma coisa, ó. Só pode ser que letra? Letra A. Isso aqui vai dar 26 horas. Aí se você quisesse, gente, ó, veja. 2 horas não dá para dividir por 8. Aí você transforma para minutos. 2 horas não são 120 minutos. 120 aqui por 8 dá quanto? 15. Então aqui é 26 horas e 15 minutos. Letra A de amor. Nem precisava, né? Você já viu que deu 26, letra A. Tranquilo? Próximo. Ó, questão 4. Marcelo tem 2 grandes pedaços de tubulação. Um com 3,2 metros e o outro com 6 metros de comprimento. Ele precisa dividir esses 2 grandes pedaços em pedaços menores que tenham todos o mesmo comprimento, de maneira que não sobre nenhum pedaço de tubulação depois dessa divisão. Se ele fizer isso de maneira a ter os maiores pedaços possíveis, o número total de pedaços que ele vai ter é, cara, tempo quebrado, valores quebrados não dá regue. Pegue 3,2 metros e 6 metros e elimine as vírgulas. Faça com 32 e com 60. Tranquilo? Se eu quisesse transformar numa unidade, por exemplo, ó, lembra da minha dica da cagada decimal? Ó, cagada, aí no meio não faz nada, decimal. Ó, cagada, no meio não faz nada, decimal. E agora completo todo mundo com M, ó. Pronto. Gente, eu tô em metro, ó. Eu tô em metro aí. Eu posso levar de metro para decímetro, ó, multiplicando por 10. Então, se eu multiplicar por 10 aqui, ó, eles vai ficar quanto? 32 decímetro e aqui 60 decímetro. Você vai calcular um MDC deles de 32 e quanto? E 60. Professor, por que MDC? Qual é a pista aqui, ó? Toda questão que manda dividir algo em partes iguais e fala maior, menor,
MDC. Você vai calcular o MDC. E, gente, MDC sempre você divide por um cara que é comum a todo mundo ao mesmo tempo. Diga um cara que o 32 e o 60 dividem ao mesmo tempo. Eu posso botar 2, eu posso botar 4, eu posso botar 8. Gente, você escolhe. Você escolhe. Vou na humildade, ó. Por 2 dá 16, aqui dá 30. Tem que botar um cara que divida todos eles ao mesmo tempo. Por 2 dá 8, aqui dá 15. Por 8 não dividiria, né, gente? Se eu botasse direto, né? Eu poderia botar por 2 por 4, porque o 60 não divide por 8. Beleza? Então, ó, eu poderia botar logo direto por 4. Por 8 não, porque o 8 não divide o 60, só divide o 32. Então, aqui eu boto sempre um cara comum. Então, vamos lá. Tem mais alguém que divide o 8 e o 15 ao mesmo tempo? Não. Pronto. Isso aqui é o MDC. Quem é o MDC? Esse produto. 4. Ó, lembre sempre disso, ó. Desse lado fica o maior e desse lado ficam os menores. Professor, como assim? Desse lado fica o maior e desse fica os menores. Porque aqui, né, o MDC, máximo divisor comum. Tranquilo? Beleza? Esse 4 aqui, ó, é 4 o quê? Decímetro. Ou seja, eu vou pegar esse 32, tá? E fazer o quê? Dividir em pedaços, medindo quanto? 4 decímetros. Beleza? E aí, muita gente vai perder tempo e vai fazer assim, ó. Se esse pedaço todo é 32 e eu vou cortar em pedaços medindo 4, isso vai dar 8. Então aqui eu vou ter 8 pedaços. Eita, esse aqui mede 60. Só que eu vou cortar em pedaços medindo 4. 60 por 4 dá 15. Aqui eu vou cortar isso em 15 pedaços. Ele quer o total de pedaços, né? 8 mais 15, que dá quanto? 23. Só que não precisa, gente. Sempre a resposta ou tá desse lado ou tá na última linha, ó. Se aqui é o tamanho de cada pedaço, aqui é o total de pedaços. 8 de um com 15 de outro, que dá quanto? 23. Tranquilo? Então, olha, MDC, essa dica que a gente divide sempre por um cara que é comum, é bem legal. Porque você já encontra a resposta. Então, você já poderia começar aqui, divide por 4. Mas eu fui na humildade. Se não der mais, para. Vamos embora? Gente, e a última? Ó, Ana Beatriz e Carla frequentam o mesmo curso na faculdade e decidiram dividir o valor total que gastaram juntos em um restaurante, que foi de R$360. A divisão foi feita em partes diretamente proporcionais aos números de anos em que cada uma delas estava no curso. Ó, você tem Ana, Beatriz e Carla. Ana tinha 3 anos, Beatriz 4 e Carla 5. Com a divisão feita dessa forma, a diferença, ó, diferença, gente, é subtração.
A diferença entre o valor que Carla pagou e o valor que Ana pagou é toda questão que te dá o todo e te dá as partes. Qual é a dica? Quando manda dividir em partes diretamente proporcionais, pega o todo e divida pela soma das partes. Por quê, professor? Porque quando eu faço isso, eu vou encontrar o valor de uma cota, eu vou encontrar o valor de uma parte. Então vai ficar aqui, ó, 360, 3 mais 4 dá 7, 7 mais 5 dá 12, né? 360 por 12 dá quanto? 30. O que é 30? O valor de uma parte, o valor de uma cota. Careca, professor. Mas eu quero o quê? A diferença entre o que Carla pagou e o que Ana pagou. Ó. Carla tem 5 cotas e cada cota é 30. 5 vezes 30, 150. E Ana? Ana, 3 cotas. Cada cota, né, 30. 3 vezes 30, 90. Ele quer a diferença, ó. 150 menos 90. Letra D. Como é que você poderia fazer isso rápido, se você quisesse? Ó, essa não tem 3 partes e essa tem 5. Qual é a diferença aqui das partes? 2. Ó, 3 partes, 5 partes. A diferença, né, de 2 partes, de 2 cotas. Só que cada cota, né, 30. 2 vezes 30. 60. Gente, é isso. Deixa o like aqui, curte e compartilha. Gente, tá aí, ó, raciocínio lógico do 0 aprovação, matemática do 0 aprovação, 2 anos de acesso, tem rota personalizada, curso teórico completo, curso de exercício simulado, comunidade VIP, suporte tirar dúvidas, PDF. Cara, é surreal. Aproveitem. E galera, quem não segue a gente no Instagram, segue lá, deixa o like, curta, compartilha. Vamos embora destruir as bancas com requintes de crueldade. É isso. Um abração, beijão, valeu, fui!